Brasil ganhou, poxa, 3-0 no Chile e um time organizado, né, Elton? É impressionante como o Ancelotti é um outro time, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, porque os jogadores são os mesmos. É impressionante isso. Pessoal de pegada, coisa e tal. Chega a dar gosto ver. Eu não assisti o jogo, assisti só uns 20 minutos do primeiro tempo, até quando fez o primeiro gol. Eu tava muito cansado, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas depois eu vi o resultado e o pessoal disse que a pegada foi aquela mesmo. O Brasil não fraquejou e tá fazendo uma final aí de eliminatória pra Copa do Mundo de encher os olhos. Não tô dizendo que vai ganhar a Copa, porque tá muito longe disso, mas pelo menos hoje já é um time honrado. Um time quando chega pra jogar, joga de igual pra igual e pode ganhar. Né? Tá voltando de novo aos brilhos da seleção brasileira. Elton Melo, bom dia. Bom dia, Jadiel. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Jadiel Fala e Paripense. As canecas muito bonitas, viu, Jadiel? Inclusive, eu vou querer uma caneca dessa para mim aqui, para tomar aquele meu café. Muito bem, muito bem. Com grado, e vou comprar essa caneca. Mas, voltando a falar do futebol, seleção brasileira, 3-0. Vitória importante, mas eu ainda fico com o pé atrás, viu, Jadiel? O jogo foi bom, acompanhei a partida durante os 90 minutos. O Brasil foi muito superior. E tinha que ser, até porque o Chile foi o lanterna do grupo das eliminatórias. Então, era normal que o Brasil, apesar de não estar vivendo aqueles velhos e bons momentos nas eliminatórias, que a gente sempre se classificava com os pés nas costas, essa eliminatória não foi bem assim, mas eu acho que ainda tem muita coisa a se melhorar. Não tivemos o Vinícius Júnior, porque estava suspenso, e aí o Ancelotti resolveu testar outros jogadores. O Neymar não foi convocado, o Ancelotti falou que é por questões técnicas, não somente a parte física, mas também a questão técnica. Mas falando de quem jogou, eu achei que o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que hoje está no Zenit, jogou muito bem, entrou muito bem na partida no segundo tempo, participou dos 2 gols da seleção, do segundo e do terceiro, foi um jogador muito participativo. Gostei do Douglas Santos, que jogou aqui no Náutico, lateral esquerdo, que também veio do Zenit e participou da jogada do primeiro gol. O Lucas Paquetá voltando à seleção após aquele problema que ele teve em relação a investigações na Inglaterra e denúncias de que ele estava forçando cartão amarelo para beneficiar familiares aqui no Brasil em questão de apostas, mas ele passou praticamente um bom período aí de 1 ano e meio para 2 anos sem defender a camisa da seleção brasileira, nessa peleja de estar absolvido, de não estar absolvido, mas foi constatado que ele não tinha envolvimento com nada, não teve provas concretas, né, em relação a isso, e aí o processo foi arquivado, ele foi inocentado em relação a essa acusação de irregularidade, de forçar cartões. Mas eu gostei. O Ancelotti, 3 jogos, empatou com o Equador 0-0, venceu, como eu falei, Luiz Henrique entrou bem. Para mim, ele já tem uma espinha dorsal. O Marquinhos na zaga, ao lado do Gabriel Magalhães. O goleiro deve ser o Alisson, do Liverpool, que jogou nessa partida e que foi goleiro nas 2 últimas Copas. Acredito que o Casemiro veio de campo ao lado do Bruno Guimarães e também, possivelmente, do Paquetá, vão para a Copa do Mundo. Agora, o Estevão também, o próprio Vinícius Júnior, que não jogou, mas acredito que vai estar na lista dos 26 convocados. Mas o que preocupa é em relação às laterais, à direita e à esquerda, apesar do Douglas Santos ter ido bem e o Wesley também não ter comprometido, mas eu acho que o Brasil vem com déficit, vem com deficiência nas laterais nas últimas Copas. Depois de Roberto Carlos, de Cafu, de Daniel Alves, de Marcelo, o Brasil não conseguiu mais encontrar laterais direitos, esquerdos, que viessem vestir a camisa e a gente dizer, esse daí é titular. Eu acho que falta um pouco disso na questão das laterais. No mais, eu acredito que o Ancelotti não vai inventar muita coisa, não. Vai ser boa parte desses jogadores que estão aí aparecendo. Tivemos a convocação do Caio Jorge, jogador do Cruzeiro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro até o presente momento, mas o Caio Jorge já foi cortado, sentiu uma lesão muscular na partida contra o Chile, e ele está fora, foi cortado, e o Ancelotti chamou o Andréas Pereira, que veio do Fulham, da Inglaterra, e está jogando no Palmeiras, né? Foi contratado pelo Palmeiras, e aí o Ancelotti já convocou o Andréas Pereira para essa partida agora contra a Bolívia. O Brasil que joga na última rodada, na próxima terça-feira, 8h30 da noite, contra a Bolívia. A Bolívia, que é um jogo duro, lá em
na Bolívia, numa altitude enorme, Jadiel, que o Brasil sempre encontra dificuldade. Não somente o Brasil, como qualquer outro adversário que vai jogar na altitude boliviana. A Bolívia que ainda sonha em garantir a sua classificação para a repescagem da Copa do Mundo. A Bolívia que já disputou Copa e sonha em voltar a disputar mais uma Copa do Mundo, aí vai para a repescagem. Caso vença o Brasil, a Bolívia se garante aí na repescagem. Mas a Venezuela também está nessa disputa. A Venezuela que tenta pela primeira vez na história chegar a uma Copa do Mundo. A Venezuela nunca jogou uma Copa do Mundo e nem nunca participou de uma repescagem. Então seria um feito inédito o fato de só ela estar na repescagem já seria, um grande feito para a seleção venezuelana. Então o Brasil pega a Bolívia fora de casa e a Venezuela pega a Colômbia também jogando dentro de casa. Bolívia e Venezuela jogam em casa nessa última rodada e vão definir quem vai para a repescagem. Para a Copa do Mundo, a gente já tem classificado a Argentina, terminou em primeiro lugar, Equador classificado, Uruguai classificado, Brasil classificado e também a seleção do Paraguai classificada, além da seleção da Colômbia. 6 seleções já garantiram vaga. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia já estão aí garantidas e o Equador na Copa do Mundo. Ficou de fora Peru e Chile, fizeram uma campanha péssima nessas eliminatórias, ninguém esperava, até porque a seleção do Peru esteve nas últimas Copas aí disputando, né? Teve em Copa do Mundo recente, e a seleção do Chile também é uma seleção que já foi para Copas do Mundo, foi para a Copa 2010, mas infelizmente ficaram de fora e fizeram uma péssima campanha. E agora, nessa última rodada, vale a vaga na repescagem, onde tem Bolívia que pega o Brasil, buscando a vitória a Bolívia para ir para a repescagem, e a Venezuela que pega a seleção da Colômbia, buscando também a sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Será uma rodada que só vai interessar nesses 2 jogos. Os demais jogos, as outras seleções já estão classificadas. Essa eliminatória, só para encerrar o Brasil, foi muito positiva para a seleção, pelo fato que o Brasil fez uma péssima campanha comparada com outras eliminatórias, mas esse modelo de eliminatória foi muito benéfico, porque imagine, Jadiel, passando 4 seleções, o Brasil com o futebol que vinha apresentando, mudando de técnico. Tu acha que o Brasil teria essa facilidade? Era arriscado o Brasil nessa última rodada de estar brigando para se classificar. Mas como tem esse novo formato, com o aumento do número de seleções, as 6 primeiras se classificam e a 7ª vai para a repescagem. Então seria muito difícil que o Brasil ficasse fora, mesmo não fazendo uma eliminatória como a gente é acostumado a ver. Ô Elton, vê só. É só a gente concluir aqui esse assunto de seleção. Claro, o que a gente está dizendo é que a seleção não está ainda no seu auge, mas eu vou fazer uma pergunta a você, você vai responder sim ou não. Antes do Ancelotti, tinha seleção brasileira? Não. Então pronto. Então é aquela coisa, se ninguém tira uma pedra do lugar e um só tira, já faz a diferença. É isso que eu estou dizendo. Não é verdade? Concordo com você. Porque a gente tinha um bocado de jogador e era uma vergonha. Era uma vergonha, não é? Não estou dizendo se vai ganhar a Copa, deixar de ganhar, mas ao menos dá um gosto de ver o jogo. Pelo menos aqui, em relação aos sul-americanos, a gente agora está de igual para igual. Eu queria ver esse embate agora, nesse processo eliminatório, se a gente tivesse um jogo com a Argentina. Infelizmente, a gente não vai ter mais. Até para a gente observar essa evolução. Porque Bolívia naquela altura lá, naquela altitude lá, aquilo ali é desumano. Não sei porque a FIFA já acabou com aquele jogo, que não existe. Né? O Chile tava já pra nossa morte mulambo, mas mesmo assim tava jogando organizado, né? Não tava... Defendeu bem. Justamente. E os outros jogos também foram, a gente deu pra ver, deu vontade de ver. Né? Isso é importante. Então, acho que o raciocínio é esse. Um outro ponto que eu quero mencionar é que aqui pra nós, eu não entendo que há mais necessidade, a não ser que ele estiver pipocando, jogando na alta, de convocação de Neymar. Eu acho pra mim, Neymar, uma tragédia. Porque se convocar esse Neymar, ele vai entrar na seleção, vai ficar todo mundo querendo dar bola pra ele pra fazer gol, vai ficar tudo em torno dele novamente e vai ser a tragédia do Lancelotti. É onde ele vai cair, vai ser aí. Porque a seleção tá sobrevivendo sem ele. Agora, claro, o que é justo. Se ele tivesse aí, vou me recuperar, treinando demais, entendesse? Focando só em futebol, na alta, a qualidade dele subindo novamente. Mas o cara, velho, ele quer só fazer post em internet, em rede social.
Não é isso? E chorar. Chora mais do que a desgraça. Eu concordo que o momento dele não é dos melhores. O Neymar que a gente viu em outras Copas e o Neymar que surgiu no Santos e no Barcelona não é o mesmo de hoje. Até pela idade, condições físicas, lesões e também o extracampo dele. Ele mesmo procura problemas. Mas eu acho que eu ainda levaria o Neymar. Daqui para a Copa do Mundo do ano que vem ainda tem um certo período. E eu acho que acredito que ele estando em condições físicas, ele tem que ir para a Copa. Porque tecnicamente a gente sabe da qualidade que ele pode definir. Não, isso é incontestável. Ele pode decidir. Agora, depende de mim. Não sou eu que vou jogar por ele, não. Depende dele. Ele tem que fazer por onde, né? Mas o cara tá bilionário, está se portando com nada não, tem avião, tem jato, tem não sei o quê, tem o satanás, eu quero que ele se lasque pra lá. Vamos falar aqui da nossa terrinha, pô. Bicho, vamos lá. A matéria é o seguinte, temos que ter muita inteligência, diz Ariel, sobre a decisão de Amanco do Santa Cruz. Amigo, você sabia que eu tô torcendo pelo Santa Cruz, eu nunca tive tão empolgado. Tô querendo que o Santa Cruz suba, pô, merece, cara. Até porque, Jadiel, o futebol pernambucano esse ano foi um desastre, né? Até o presente momento. O Sport na lanterna já rebaixado. O Sport só fez me humilhar. Eu só me sinto um homem humilhado. E eu acredito que o Santa Cruz vai ter um jogo duro, vai ter que jogar com inteligência, como o Ariel bem falou. O Santa que venceu por 1-0 no último sábado. Gol do Ariel, o argentino Ariel, que entrou no segundo tempo no lugar do Thiago Galhardo, na Arena de Pernambuco. Agora sim, se você for olhar o jogo do último sábado, o jogo foi parelho, foi um jogo nivelado, na minha visão, por baixo. Eu sei que a Série D, o nível técnico, não é lá essas coisas, mas tanto o Santa Cruz como o América são equipes de tradição, são equipes do futebol nordestino que chamam a torcida, que tem torcedores. E eu esperava um jogo melhor. E o América teve até chance na Arena de fazer gol. Teve 2 grandes oportunidades desperdiçadas. E eu acredito que com o apoio do torcedor do América na Arena das Dunas, o jogo vai ser muito complicado. Assim como foi no último sábado com a torcida do Santa, que deu um show, a torcida do América também não vai deixar barato e vai lotar o seu estádio apoiando o América. O Santa que joga pelo empate. É importante jogar com inteligência e saber que você não pode, no começo do jogo, jogar recuado, esperando o América ir para cima, sem atacar. Porque se você fica só lá atrás, chega um momento que o adversário vai bombardeando e termina fazendo um gol. E aí toda a sua vantagem está água abaixo. Então é importante, como o Ariel falou, o Santa Cruz, no primeiro tempo, procurar também jogar, buscar o contra-ataque. E aí, no segundo tempo, dependendo da circunstância do jogo, quando tiver lá para 30 minutos do segundo tempo, 35, você está segurando um empate, você está ganhando o jogo, aí você começa a recuar o time. Mas se você entrar com a proposta de jogar só recuado, pode ter certeza que você vai ser bombardeado pelo adversário. E é importante você jogar com inteligência. O técnico Marcelo Cabo, eu vi uma entrevista dele, ele falando que não só o acesso é importante, mas o que eles estão colocando em mente é entrar na história do Santa Cruz. O Santa Cruz que faz 8 anos que não disputa nem a Série A nem a Série B. É só Série C, Série D, Série C, Série D. E quem sabe agora o Tricolor pode sair dessa 4ª divisão do futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito complicado, um jogo duro. O América que tem jogadores conhecidos, como o Souza, que jogou no Náutico, muito bom na bola parada. O Salatiel, que inclusive fez um gol, mas estava em posição irregular na Arena de Pernambuco. E o Santa tem jogadores também que vêm mostrando um bom futebol. Eu cito aqui como exemplo de raça e de vontade técnica e de qualidade o Balotelli. O volante Balotelli, que joga no meio campo do Santa, que é um jogador que tem muita qualidade, é um cara que joga com vontade, com raça. Se você for observar o gol que o Ariel fez, a jogada começa com o Balotelli no meio de campo. Ele deu um carrinho, disputou a jogada, caiu de joelho no chão no gramado, foi para a disputa, a bola saiu rolando pela ponta esquerda e o cruzamento veio para o Ariel fazer o gol. O Thiago Galhardo, na minha visão, é um jogador importante que veio para juntar a torcida do Santa Cruz. É um jogador polêmico, mas dentro de campo ele não tem mostrado o futebol que se espera dele, até por ser a maior contratação do Santa nessa temporada. O Ariel entrou e fez o gol, mas eu acredito que o técnico Marcelo Cabo, ele deva permanecer no jogo de amanhã, pelo menos no início, como titular, o Thiago Galhardo. Muito boa também a defesa do Santa, com o William Alves dando um show na defesa. O Rock Kennedy, goleiro do Santa Cruz, é uma das esperanças caso o jogo vá para os pênaltis, porque vale lembrar para quem está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo,
E se o Santa perder por 1-0 ou por qualquer placar com um gol de diferença para o América, o jogo vai para os pênaltis. Se o América ganhar de 2-0, qualquer placar com 2 gols de diferença para o América se classifica para a Série C do ano que vem. E se terminar 0-0, o Santa está na Série C do ano que vem. É um jogo muito importante, casa cheia, 19h essa partida, e há uma expectativa da torcida coral comparecer. Foi disponibilizado quase 3.000 ingressos, já vai sair ônibus daqui de Recife para Natal. E só para reforçar, Jadiel e você que nos acompanha, o Santa Cruz que chegou em Natal ontem, 11h30 da noite, o Santa Cruz chegou em Natal, foram 2 ônibus que chegaram, um ônibus só com os jogadores e outro ônibus para a comissão técnica e funcionários. Então foram 2 ônibus que vieram, o Santa que está no hotel com toda a logística, preparado para essa partida, concentrado, e chegou um jogador do Santa que está com sintomas gripais, que é o William Júnior. Ele chegou de máscara e está, de certa forma, numa quarentena, separado dos outros jogadores, mas pelo que eu acredito, eu acho que ainda assim ele vai para o jogo. O Santa que volta a treinar hoje à tarde, um rachão, é aquele treino recreativo, lá no campo do ABC, no Frasqueirão, para se preparar para essa partida amanhã, 19h, na Arena das Dunas, decisão, jogo que vale acesso à Série C do ano que vem. Elton, nós vamos aqui, a gente está com horário avançado, do esporte, está em recuperação, não tem nem o que falar. Recuperação, só joga domingo que vem, domingo agora é o próximo contra o Bragantino, o jogo que vai ser fora de casa, e vai ter essa semana de treinos, está na lanterna com 10 pontos, perdeu para o Vasco na última rodada, pelo placar de 3-2, e vai de mal a pior. Tinha melhorado um pouco, mas agora voltou então, a ruindade de sempre. O próximo jogo, a perspectiva agora é essa, né? A previsão é essa. O Sport vai jogar, o cara já diz logo. Ele vai perder por quanto, né? A perspectiva é saber em que rodada vai cair. Se é na 30ª, na 28ª. E os jogadores, estão pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar. Tu já notou? Olha, chega a me dar agonia. Eles dizem, pra acabar logo isso, que a gente não tá aguentando mais. E o Náutico, né, cara? O Náutico vai bem, né? O Náutico acho que vai, viu? Acho que vai subir. Quadrangular do acesso, o Náutico que está no grupo com Ponte Preta, Guarani e Brusque. E joga amanhã, o Náutico estreia no quadrangular contra a equipe do Brusque, o jogo que é fora de casa, 19h, jogando fora de casa, a estreia aí do Náutico nesse quadrangular. Eu acredito que tem chance sim, pelo que o Náutico vem jogando nessa primeira fase, o Náutico tem tudo para conseguir esse acesso. Agora, vale ressaltar que a competição é diferente, os pontos zeraram, é outra competição, é um outra quadrangular. competição, E a motivação é diferente. O Guarani mesmo, que está no grupo do Náutico, contratou mais 4 jogadores só para jogar esse quadrangular. Então você observa daí que é outra competição, o que passou, passou. Agora que o futebol do Náutico está bem jogado, aí a gente não tem sombra de dúvidas em afirmar que o Náutico é um dos fortes concorrentes, principalmente depois da chegada do técnico Hélio dos Anjos. Para essa partida, o Náutico não vai ter o Paulo Sérgio, mas provavelmente possa ter aí no ataque ou Bruno Mezenga ou então o Sam, o nigeriano, que chegou agora faz pouco tempo, tinha saído do Náutico no começo da temporada, foi para o Criciúma, voltou para o Náutico fazendo gols. O Sam é um jogador de muita importância e que pode, aí, quem sabe, começar como titular nessa partida contra o Brusque, jogo fora de casa. É importante o Náutico começar bem nessa competição. E só para reforçar, o técnico Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, ele busca o seu 4º acesso nacional, porque ele já subiu com o Goiás, já subiu com o Paysandu e já subiu com o próprio Náutico em 2006, quando ele conseguiu o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele tenta o seu 4º acesso nacional na equipe alvirrubra. É um técnico que conhece a casa, que mudou a história do Náutico nessa Série C, e o Náutico tem tudo para conquistar esse tão sonhado acesso. Vamos aguardar, tem muita coisa para rolar. Só reforçando que de cada quadrangular são 2 grupos de 4 times, onde se classificam os 2 primeiros de cada grupo para a Série C. O Náutico que está no grupo com Ponte Preta, Guarani e Brusque. E a gente vai aguardar mais novidades do hexacampeão de Pernambuco. E o Retrô, você já sabe, rebaixado para a Série D, o Retrô que bateu e voltou. Foi campeão ano passado da Série D e esse ano, vergonhosamente, uma decepção para mim,
a equipe do Retrô, que fez um excelente Pernambucano, mas que infelizmente na Série C bateu e voltou, e a gente espera que o ano que vem o Retrô consiga se organizar, porque dinheiro tem, estrutura tem, para voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Elton, você fez a pergunta e respondeu. Vamos aqui unificar a analogia. O time do Retrô, ele é uma extensão, né, da Unibra, não é isso? Isso. Então, como é o nome do time de futebol da Unibra? Retrô. Já tá dizendo tudo. Ele vai e volta. Ele é retrô, né? Ele vai pra C, aí vai pra D, vai pra C, vai pra D e assim fica, feito um filme. É retrô. Né? É um show, Jadiel. O cara não tem... Bicho, aqui pra nós, um time até interessante. Custava nada ele botar o nome Unibra, aí o cara bota retrô. Ah, bicho, tem que ser. A gente tem que reclamar mesmo. Ô Elton, só pra terminar, a gente vai ter hoje a final da Copa do Nordeste, né? Bahia e Confiança, não é isso? Isso. O Bahia já é campeão. Pode pegar a taça, fazer a festa. Ganhou de 4-1 primeiro jogo fora de casa. Tá entregue. Com jogadores reservas. E agora vai ir para fazer a festa na Arena Fonte Nova e vai se tornar o maior campeão da Copa do Nordeste, com 5 títulos. Porque eu acredito que ele já é campeão. É muito difícil o Confiança tirar. É uma vantagem aí do Bahia, que venceu de 4-1. A continuar dessa forma, Bahia e Ceará serão, entendeu? Largamente superiores, ganhando e continuadamente ganhando a Copa do Nordeste. Escuta o que eu tô lhe dizendo, viu? Acredito também, vai por aí. É muito investimento, profissionalismo que aqui está faltando e apoio da federação, que aqui também não tem. A federação só quer venha nós e vosso reino nada. Os clubes de Pernambuco estão entregados às traças, infelizmente.